Irmão, se você ainda não assistiu essa luta, Elijah contra Tainan Dalpra no Brasileiro 2025, assista porque foi um lutaço. Um lutaço. Tem muita coisa que a gente vai analisar aqui, estratégia, conceito, para que você consiga pegar, colocar no teu jogo e aumentar a tua inteligência de luta. Não foi uma luta fácil, um combate fácil pro Tainan. Ele tomou um certo sufoco em alguns momentos. Lógico, ficou muito longe de ser pego ou de ser finalizado. Mas, cara, não foi fácil. E óbvio, depois ele reajustou a rota e nas outras competições, nas outras lutas com Elijah, ele foi muito superior. Mas vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui. Fechou? Me acompanha, sem mais delongas, bora começar. Bora lá. Para começar aqui, eu acho que tem um ponto interessante. Quando a gente pega, por exemplo, um cara igual o Elijah aqui, que é um cara de scramble, faz muito essa outside passing, né? Ele é um cara que tem uma explosão, um tempo de reação muito rápido. Ele precisa de distância. Né? Ele precisa de distância, é o estilo de passagem. Portanto, se manter mais conectado com o oponente é muito importante. Ponto que é importante aqui é que o Tainan, ele faz isso. Ele vai buscar uma das guardas que para mim são... É a guarda, eu acho que é a guarda primária, principal, é a guarda fechada. Ele busca ela para diminuir o ritmo de combate. Que para mim é a principal intenção do guardeiro no primeiro momento. Diminuir o ritmo do combate, controlar, para então atacar. Beleza? Show, é o que ele faz. E daí, da guarda fechada, ele começa a trabalhar outras coisas. Mas, da chamada, dessa situação em pé, para a chamada, existe uma transição, um tempo de transição. Beleza? E nesse tempo de transição, caras com reação rápida como o Elijah capitalizam. Eles conseguem, nesse momento em que eles estão soltos, tá, mais soltos com a perna, até com o tronco um pouco, eles conseguem investir numa passagem. Foi muito o que aconteceu. O Mika faz muito isso também. Então, qual que é o ponto-chave aqui? É importante na chamada, eu falo isso inclusive no Guarda Blindada, tem uma aula lá que eu falo sobre, que na chamada, para construir uma chamada, você tem que colocar o cara num estado em que antes mesmo dele já reagir te atacando, ele reaja para consertar a base e a postura. Você pode fazer isso aplicando com o Zushi, desequilibrando o cara, engajando em pé com o cara, tá? Por isso que eu acho interessante a queda, não só porque você vai quedar o cara, mas você tem um domínio maior do combate. Você pode fazer isso como depois o Tainan fez, já chamou, já pisando no joelho, tentando já uma raspagem, conseguiu, né? Ele conseguiu depois, né? Numa luta a seguir lá, no PUS, se não me engano. Isso é importante. Então, esse cara, ele é barrado num ataque. E a partir do ataque, ele vai precisar fazer o quê? Se reajustar para atacar de novo. Então, nesse tempo de transição, você inibe esse potencial dele. Fazendo o quê? Colocando ele no estado onde ele não vai poder atacar. Ele vai precisar se reajustar. Show? E aí, o que aconteceu se a gente dá uma olhada? Ó? O Tainan vai chamar e é exatamente isso. Ele sai de um ponto A para um ponto B direto. E aí dá esse espaço, dá a liberdade, que é um curto tempo mesmo. Na Elite do Jiu-Jitsu a gente precisa de muito tempo para fazer, para o Elijah se mover, fazer o scramble dele. Beleza? E aí qual que é o lance? Começa aqui, ó. Plá, 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 plá. Um lado pro outro. Porrada. Perfeito. Normalmente se engajam na perna, que é um estilo do Tainan também, né? Ele vai pra one leg, muito, pra X. E no meu ponto de vista, cara, é um jogo muito bom pra fazer contra caras que são do estilo do Elijah. Porque esse cara, ele se move bem com os braços, mas ele consegue fazer long step, ele sai muito com a perna. Essa mobilidade que a perna quer muito voraz, essa velocidade que ele cria. É entrar dentro do cara, na perna do cara. Entrar dentro é foda, lá ele, né? Entrar na perna do cara. Por exemplo, como o Tainan faz. É fazer um one leg, fazer um entanglement, é uma X, beleza? Isso ajuda muito. É óbvio que se o cara for muito grande e você for pequeno, às vezes ele vai conseguir sair fácil. Então, pode existir uma outra estratégia, mas
Pra caras assim, travar a perna do cara, deixar ele meio imóvel, é muito complicado, porque ele vai querer sair. Você já tá diminuindo a distância, você já tá mais perto, é um estilo de passagem que normalmente ele não faz, mas tão perto assim. E outra, ele precisa da mobilidade de perna, que é uma grande vantagem dele. Então entrar, por exemplo, chegar numa guarda... O próprio jogo do Tainan é muito eficiente para o que ele tá... Para caras como Elijah, que é chegar numa situação primeira, numa guarda primária ali, numa guarda onde o ritmo de combate é bem menor, como a guarda fechada, e depois transitar para guardas onde tem um domínio maior das pernas, e ali ele consegue raspar e bibibi, bobobó, ataca a perna. A questão maior é esse primeiro tempo, né? Esse primeiro tempo aqui que rolou. Atenção, Daniel para Júnior César Benedito, o atleta César Júnior César Benedito foi desclassificado por Daniel na área 8. Atenção, Stephanie Carvalho, última chamada na área 6. E tem uma coisa que é importante aqui, cara, provavelmente, eu não sei porque eu não estava lá com o Tainan, né, mas ele vai saber dizer. Para subir com um cara desse, um cara que explode rápido, é muito importante você se manter muito conectado. Então, às vezes, de fora a gente olha, nossa, mas já dava para subir. Mas para subir, você tem que entender que você vai ter que tirar uma perna do cara para colocá-la no chão. E muitas vezes esse é o momento em que o cara consegue, quebrar o quadril, jogar a perna, tirar, girar e ficar por cima. Então, quando você está jogando contra caras que explodem muito bem, um controle maior é interessante. O que eu vejo que é muito faixa branca erra, não faixa branca só, faixa azul, chegou numa posição contra um cara assim, o cara já desespera e quer fazer de uma vez, quer raspar de uma vez, principalmente em campeonato, irmão, é uma ânsia, que eu entendo até, mas é mais importante você administrar o combate, saber administrar o combate, e ter aquele feeling, desenvolver aquele feeling, agora eu subo com segurança, do que simplesmente tentar fazer e às vezes perder a posição. Vai dar certo algumas vezes, vai dar errado em outras. Tá? Então, isso aqui é muito importante. E o Elijah não é só um cara que joga, meu irmão, explodindo. Você via ali que ele joga de média também, né? Distância. Então ele consegue tracionar o cara. No geral, são poucos que fazem só um estilo de passagem, né? Normalmente ele consegue jogar aproximado também. Última chamada na área 6. Perfeito. Certinho. Isso aí. Continua fazendo. Você percebe que a primeira luta, normalmente, contra um cara assim, é parar ele. Né? Então,
se a gente simplesmente for numa ideia mais de neutralidade com um cara assim, que é, eu vou entrar numa posição, eu vou chamar numa situação de controle depois, beleza, pode ser. Mas às vezes, pode dar certo, né? Mas às vezes o lance é justamente você brigar para atacar, porque no momento que ataca, esse cara normalmente não vai atacar, ele vai ter um tempo de reação para se defender, e aí você entra numa posição de controle, né? Senão fica muito solto, cara. Isso, vem calma, vai entrando. Entra. Isso. De novo, muito bom, muito bom. E percebe como o Tainan, cara, ele é. Cara, o jogo do Tainan é muito limpo, preciso, né? Ele sempre se mantém compacto, cara. Compacto e móvel. Compacto e móvel, né? Então, sempre nessas estruturas que a gente chama, né, como eu sempre friso nos cursos e tudo mais, cotovelo e joelho próximo, olha, você sempre tá fechado o tronco dele. Isso você vê muito. E óbvio, ele tem uma mobilidade incrível, né? Então, ele consegue com facilidade inverter, ele consegue com facilidade costurar o cara. O Elijah não é um cara que joga tanto na pressão assim, então ele tem mais liberdade com o quadril para se mover para um lado e para o outro. Isso é importante. Mas o estilo de guarda, o que eu quero dizer, se o Elijah pega um outro cara que não tem tanto esse vigor físico, começa aí, nem essa mobilidade, tá? Essa capacidade de se manter compacto a todo instante, provavelmente ele já tinha passado, provavelmente ele já tinha ganhado, é um excelente lutador. E veja se você não está cometendo esse erro, que é muito comum acontecer quando você não quer deixar o cara solto, você ir buscar com as pernas. Então, imagina, o cara consegue se afastar, o cara tá se afastando, eu não quero perder esse cara. Aí, ao invés de você, de repente, sentar, levantar, se reajustar, não. Você vem com a pernona aqui, imagina que tá assim, ó, né? Você vem com ela lá para buscar o cara. O que acontece? Todo o tronco abre. Então não faça isso. Não se mantenha sempre o máximo compacto fechado, porque o core do passador, o jogo do passador, é controlar distância para, aos poucos, né, diminuir essa distância, na verdade, entre vocês, entre você e ele, para chegar no quadril, para chegar na massa central. Isso. Então, se você tiver uma estrutura que causa uma barreira anatômica, não vai dar certo. Isso, de novo. Vai. Boa. Não deixa eu fazer não, tá? Ele tá totalmente confortável, 6 minutos. Vai de lutar, vai lutar. Atenção, Luiz Gabriel Avelar. Luiz Gabriel Avelar, última chamada com a coordenadora 8. Pera, não sobe, faz assim. O jogo do Tainan tá sendo exatamente esse, né? Às vezes ele coloca numa fechada, bem o estilo dele. Depois transita para um entanglement, para um controle de perna ali. Acontece que nessas transições, às vezes fica leve, normal, fica solto. E porrada. Muito bom, isso. Vai pegar forte. Entra. Pode ver que ele só tá afastando até agora. Não tem tiratório, vai na técnica. Esse é o terror, né? Esse aqui é o pavor do guardeiro, um deles. Um deles é o cara que pesa muito bem a massa, o outro é o cara que se move muito rápido, muito explosivo e não deixa você ficar fazendo boas conexões,
tá? Ó, trava a perna, Tainan, trava a perna. Isso. Vocês ouviram o Gui Mendes falando? Exatamente, porque quando a gente está pensando num cara como o Elijah, o movimento das pernas é muito importante. Esse cara consegue quebrar o quadril, girar muito rápido. Então, matar a perna do cara é uma das estratégias mais inteligentes do meu ponto de vista, assim como o Tainan está fazendo, para impedir o movimento, para não dar essa liberdade pro cara. Então ele consegue, a partir disso, inverter o combate, tá? Fora a raspagem, fora isso, o ataque de perna também. Mas no geral, dois controles que eu acredito que são fundamentais, a guarda fechada no início, para travar esse tipo de cara, e também o controle de pernas, um entanglement, um one leg, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser sempre... A perna não pode ficar solta. A perna, não pode ficar solta, tá? Porque senão esse cara quebra o quadril, faz crazy dog, faz tudo. Faz até o final. Boa, trava bem. Usa a aspa agora. Respira. Quando as pernas não estão livres, Trava bem as pernas. no estilo do Elijah, por exemplo, um passador mais de outside, você vê que o cara fica um pouco mais perdido, ele fica um pouco mais travado. Outros caras não. Pode ter correr no barco. 4 minutos. Vai ter que puxar. Respira. Deixa ele ficar quieto. É só pro meu vaca. É só pro pulo no braço. Puxa, pode puxar. Vamos ver de novo essa chamada, ó. Viu? Ele não tá reagindo a um ataque. Ou seja, ele não tá tendo que parar para reagir. Ele fica solto para se mover, né, nesse tempo de transição. E o cara que não para, né, meu irmão? Pega. Excelente. Raspa. Usa pra raspar. Pera, bota. Isso. Bota no X. Raspa, Tainan. Raspa. Usa pra raspar. Usa pra raspar. Faz os dois e fica por cima. O que o Tainan faz é muito usual não só para a retenção, tá? Mas é muito usual para saída, às vezes, do próprio 100 quilos, cara, joelho da barriga, mais joelho na barriga e montada. Você percebe que ele tá saindo de um estado mais defensivo para um ciclo mais ofensivo. Na verdade, aqui ele estabelece mais controle do que ataque mesmo. Mas ele sai ali de um momento em que ele tá se defendendo, retendo guarda, e ele se embola no cara, ele faz uma inversão para pegar a perna, para entrar na perna. É possível fazer isso na montada, é possível fazer isso com o joelho na barriga, tá? Então, qual que é a ideia? É aproveitar, às vezes, esse ímpeto do cara que ele vem para cima, que ele projeta todo o peso para cima, gerar um certo desequilíbrio e conseguir rotacionar. Assim como na montada. É gerar um certo desequilíbrio, um kuzushi no cara, assim como o joelho na barriga, gerar um certo kuzushi no cara, o tronco se projeta para frente, a perna fica mais livre e mais leve para trabalhar. Dá para fazer isso também. 2,5. Ele deu uma voltada. Trava essa perna pra ele não jogar a perna pro outro lado. Aí usa pra raspar. Mais um pouco. Respira. Ó, respira. Fica chutando pra raspar, Tainan. Eu não sou o cara que gosta de 50-50, tá? Mas, no geral, só guarda... Continua. Usando pra raspar, vai. Se você estiver tomando muito atraso, buscar ela vai ser bom. Tainan. Continua balançando, não parou, vai, continua. Tainan, faz o pêndulo, vai. Você trava muito o cara, né? Vai Tem que usando a fazer. perna. Continua, boa. Vai ajeitando pra sair. Pisa na perna e se raspa. Pisa na perna. Boa, tá. 1,20. Passa um pouquinho.
A mesma coisa que aconteceu no início. Tá vendo? A mesma coisa. E aí, normalmente, quando ele vem aqui, sobe o braço, às vezes ele tenta atacar no braço, consegue uma esgrima. Mas o ponto importante nessa situação, e na Deep no geral, cara, é se o cara ele tem um controle, ainda que ele tenha uma esgrima, ele controla um lado, o ombro. Mas a liberdade do ombro, a liberdade das escápulas ali, da cintura escapular, tá? Ela ainda continua. Então, o Tainan, ele consegue rotacionar para um lado e para o outro. Nessa situação, poxa, ele tá um pouco mais desfavorável, mas as pernas do cara estão mais leves, assim como eu expliquei no vídeo do Bernardo Faria. Se o Elijah, por exemplo, caminha mais para baixo, não tenta sair daqui, porque daqui, como ele tá esgrimado, muitas vezes ele consegue transitar para um armlock, tá? Pode acontecer, tá? Mas se o Elijah caminha um pouco para baixo, traz o próprio o quadril dele mais para baixo e faz uma tripod, coloca lá, por exemplo, um outro controle, a cabeça ao lado do tronco, a cabeça ao lado da cabeça do Tainan, assim como, por exemplo, o Rodolfo fez com o Bernardo, né? Aí complica, tá? Aí complica. Mas aqui as pernas estão leves, então qual que, o que vai sobrar normalmente daqui? É uma ponte, né? Faz uma ponte e cai... Isso. Porrada. Muito brabo. Muito, muito bom, cara. Porradaria total. Irmão, lutaça. Dois atletas fenomenais. E depois que vocês assistirem as outras lutas do Tainan contra ele, você vai ver que o Tainan, ele joga um pouco diferente. Ele teve uma grande superioridade. Porque, no meu ponto de vista, o único perigo que o Elijah traz é pro Tainan, tá? Maior perigo, é óbvio, ele fica solto. Apesar de que o Tainan ele tem uma excelente retenção. O Tainan fez o guarda blindado. Brincadeira. Mas ele tem uma excelente retenção, cara. É um cara que se mantém compacto, consegue costurar, tá? Você vê que toda vez que ele tá tomando, às vezes, uma pressão, ele consegue já ir para um ciclo mais ofensivo de atacar a perna, de entrar na perna, de matar o cara. A estratégia dele é muito boa. Eu acho que a única coisa que o Elijah teve vantagem é sobre capitalizar nesse momento de transição de chamada. Aí, o que você pode fazer é justamente pensar sempre que, frente a um ataque do oponente, se eu consigo atacar, se eu consigo desequilibrar esse cara, fazer um kuzushi, colocar uma pressão em alguma coisa, num braço, alguma coisa, ele vai precisar se reajustar para continuar o ataque. Então essa é uma possibilidade. Eu tô com problema de retenção, poxa, tá difícil, às vezes desequilibrar o cara pode te ajudar, em um certo estágio. Eu tô com uma dificuldade, de repente, sei lá, meu irmão, o cara tá metendo pressão assim, meu irmão, eu tenho um braço para pegar, coloco pressão. Você vê muitas vezes que durante o combate, às vezes acontece isso aí, né? Até uma hora o Tainan consegue fazer ali um choi bar. Pode rolar. Você pode fazer. Esse é o princípio principal, eu acho que desse vídeo aqui pra gente extrair. Beleza? E o resto, pô, meu irmão, show, espetáculo de luta. Se você quiser aprender comigo, todos os links dos meus cursos estão abaixo aqui, finalização, de passagem e de retenção. E também para gás e força, caso você tenha interesse. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.